Vamos lá, voltamos. Honória Dietz, é com você nesse terceiro bloco aqui do Mesa dos Notáveis, falando sobre a administração do tempo. Isso mesmo, Paulo. E para isso nós estamos recebendo aqui no programa duas especialistas aí da área que trabalham na área de coach. E uma das nossas convidadas, a Tatiane, ela inclusive é especialista em gestão e administração do tempo e é professora também do IPOG. Tatiane, quais são os nossos maiores ladrões aí do tempo? Um deles são as redes sociais, mas lembrando que tudo é a questão do equilíbrio e do excesso. Então as pessoas falam, então quer dizer que eu não posso ter redes sociais, não posso ter um Facebook? Posso e devo até. Na minha opinião, eu também ministro aulas sobre gestão de carreira e marketing pessoal. Uma das maneiras bacanas de trabalhar o nosso marketing pessoal, claro, dosando o que eu vou postar a meu respeito, são as redes sociais. Então é um canal de encontrabilidade, de se mostrar mesmo, mostrar o profissional que você é, o seu trabalho, os seus talentos. Mas a questão é equilíbrio. Então as redes sociais, as interrupções, isso é um cupim que corrói o tempo das pessoas. O tempo todo, o telefone tocando, alguém batendo na porta, alguém chamando ali. E aí é aquela questão, você está respondendo um e-mail, uma pessoa que te chama para perguntar algo rápido. Quanto tempo que você leva novamente para voltar? E se concentrar naquela atividade. Você demora algum tempo para concentrar novamente? Demora de 7 a 14 minutos. Cérebro, mostraram alguns estudos. Os neurocientistas trouxeram comprovações que nós demoramos de 7 a 14 minutos para nos concentrarmos novamente quando mudamos de uma atividade para outra. Então o que a senhora está dizendo é que fazer muitas coisas ao mesmo tempo rouba o nosso tempo. A gente pensa que está ganhando tempo. Seria isso? As multitarefas também são inimigas da gestão do tempo. Por quê? Eu fico muito distraída, fica aérea, eu não consigo fazer com excelência. Os neurocientistas comprovaram também que é impossível fazer duas coisas com excelência ao mesmo tempo. Então eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Aí todo mundo fica assim, mas não é possível. Hoje em dia, com as multitarefas, as novas gerações aí, geração Y, é natural as pessoas fazerem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas os neurocientistas já comprovaram, inclusive nas minhas aulas, eu passo algumas ideias, algumas atividades mesmo para as pessoas experimentarem, vivenciarem o quanto é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. E saiu um estudo em Stanford, também na universidade, falando o seguinte, se a pessoa treinar, praticar muito sobre as multitarefas, ela até desenvolve uma capacidade no cérebro de fazer as multitarefas, de conseguir fazer bem, com um pouco mais de excelência, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Só que, à medida que ela expande essa capacidade, ela diminui no cérebro a capacidade de concentração e reflexão. Ou seja, a inteligência emocional, a capacidade de criação, de inovação, que isso nos torna mais competitivos no mercado atual, tudo isso vai água abaixo, né? Encontrei aqui a reportagem, Honória. Sim. Tá na coluna do Ricardo Sete, da revista Veja. Eu vi essa coluna há uns dias atrás, eu até deixei aqui no meu WhatsApp, porque eu achei muito curiosa. É uma doutora, ela acho que era psicóloga, deixa eu ver aqui, é uma psicóloga, ela é uma psicóloga, a reportagem diz assim, o nome dela é Camille Paglia, o título é Nós Sufocamos os Homens. Essa psicóloga fala, nós sufocamos os homens, é o título. Então a repórter pergunta para ela, é uma escritora americana, Camila Paglia. A repórter Mariana Barros, da revista Veja, perguntou para ela, pediu para que ela explicasse, né, por que ela usou essa frase, nós sufocamos os homens. E ela diz, a escritora americana diz que a prevalência dos valores femininos nas casas, nas escolas, nos governos, apagou a masculinidade do mapa e deixou os homens perdidos. As mulheres pedem aos homens que eles sejam o que não são. E quando eles se tornam o que não são, elas não os querem mais. Falando sobre a atividade dupla da mulher, trabalha muito em casa, mas trabalha fora, assumiu o comando praticamente, ela declara o seguinte, a minha geração inteira deu de cara com a parede,
Quando chegarmos aos 70, 80 anos, acredito que a felicidade não estará com as ricas e nem com as poderosas, e nem com aquelas que trabalharam mais, mas com as mulheres de classe média que produziram grandes famílias. Não sei se vocês entenderam aqui o que a escritora quis dizer, não é? Ela mostra alguns valores importantes. Não é o sucesso lá fora que vai garantir exatamente a felicidade das mulheres da próxima geração. O que é a classe média, pensando em divisão de classes? Uma classe média é o quê? Uma classe média é o equilíbrio. Eu não sou tão rico nem tão pobre. Porque pesquisas mostram que as mulheres que também ficaram cuidando só dos filhos, do esposo e da casa, quando esses filhos vão embora e o ninho vazio, isso dá uma frustração muito grande, porque que legado que eu vou deixar? Então nós voltamos a falar do equilíbrio, Isso, né? Qual que é a missão de vida? É o equilíbrio que você disse, a Bíblia já fala. A Bíblia fala de coach o tempo todo, de autodesenvolvimento, um negócio que a gente sabe, mas a gente não faz o que a gente sabe, a gente não pratica. E a nossa luta é como a gente pode sair dessa zona de conforto e expandir isso. Sair dessa zona de preocupação e ir para uma zona de influência. Uma mulher, ela também, antes de ser mãe, no papel de mãe e de esposa, ela tem outros papéis. E na medida que você desempenha os vários papéis, você se torna mais pleno. Você se torna mais feliz. Logo, nós não estamos aqui em defesa do não trabalho ou do trabalho em excesso. Mas aquilo que te importa, o que realmente você deseja fazer e ao final da sua existência ter valido a pena? Como você quer ser lembrado? Quer ser lembrada como uma mãe, teve muitos filhos e se dedicou? Ótimo! Não, mas eu quero também ter aquele gosto que eu trabalhei, que eu contribuí com o meu marido, que eu tive meu dinheiro, que eu gerenciei também isso. Ótimo! Então que trabalhe um período. Não é? Então, assim, é muito do uso de cada coisa, como você aplica isso na sua vida. E uma das coisas que a gente aplica muito na gestão do tempo é a roda da vida, que é uma ferramenta muito usada no coach. Porque a roda da vida, ele trabalha todas as áreas da nossa vida que são importantes. Que aí já vai entrar até na segunda pergunta da Honória, né? O que eu tenho que colocar no meu dia? O que eu tenho que colocar nas 24 horas? A gente tem que pensar no hoje, no amanhã, eu tenho que pensar no amanhã, digo, no futuro, eu tenho que pensar na minha vida, na vida da família, no meu trabalho, na atividade física, na alimentação, na manutenção, na prevenção e nos médicos. São muitas coisas, Tatiane. Não é fácil administrar essas situações. Você concorda que não é fácil? Não é fácil. É uma coisa que eu falo muito. Se fosse fácil ser feliz e ter sucesso, nós olharíamos na rua e todo mundo seria. Mas tem que pagar um preço. E esse preço é uma simples organização, é um simples planejamento. O brasileiro, ele não tem muito esse hábito de parar para planejar, para construir uma agenda. Eu tenho minha agenda da semana inteira e eu compartilho isso em sala de aula, que tem tanto a minha vida profissional como a vida pessoal, onde eu coloco lá o horário de ir à academia, o horário do Pilates, o horário para fazer revisão no médico, o horário para ir para terapia, coach. Então ele contempla toda a vida pessoal, horário de família, mãe, namorado. Tem que aparecer tudo isso. E aí, às vezes, o erro é deixar só uma parte na agenda. Para construir uma agenda, eu preciso estar com a minha roda da vida. E a roda da vida, ele tem todas as áreas importantes da vida do ser humano. Então, ele coloca lá, saúde. E aí, ele pede para a pessoa mesmo se avaliar, porque entra muito naquela questão que nós já falamos, do nível de satisfação. Não é eu que vou olhar e vou apontar, você está ruim, você precisa melhorar. É a própria pessoa que vai se autoavaliar e perceber o quão satisfeita eu estou nessa minha área. Então, a gente sempre faz a pergunta, a pessoa olha para uma roda onde tem várias partes, às vezes de 8 a 10 etapas, categorias importantes da vida. E aí a pessoa fala, na saúde, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua saúde? O quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa dedicar mais de tempo. E aí a pessoa vai, se avalia ali e ela já traça um plano de ação. E em termos espiritual, lembrando que não é só religião, mas é porque tem pessoas, cada um tem o seu estilo, segue ali seus dogmas e tal. Mas em termos espiritualmente, como que você está? De 0 a 10. Aí em termos físico, em termos financeiro, porque também se eu falar assim, eu sou totalmente desapegada, não tenho preocupação nenhuma com financeiro e tal, mas e aí, como que é essa vida? É essa vida que você quer mesmo? Tem um filme recente que está no cinema, divertido até, que fala assim, os homens são de Marte e é para lá que eu vou.
Então é uma comédia divertidíssima e mostra uma mulher que ela resolveu, muito bem sucedida profissionalmente e tal, e ela conheceu, doida, atrás de um casamento e tal, e ela conheceu um homem que ele falou assim, olha, tô vivendo um momento de desapego. Então ele tava vivendo ali numa casa de madeira, com a natureza, com o mar, sem celular, sem nada, e ela experimentou a sensação de viver isso em uma semana. E ela não conseguiu, porque aquilo não estava alinhado aos valores dela, não era isso que ela queria para a vida dela. Ela falou, pelo amor de Deus, foi bom ter desacelerado, foi bom ter ficado longe da correria que eu vivia na vida profissional, mas agora eu quero voltar. Agora eu quero voltar a ser eu quero fazer as coisas que eu gosto, que eu tenho paixão. Então, o grande segredo é fazer o que gosta, o que tem paixão, mas com equilíbrio, seguindo ali todas essas categorias da roda da vida. Maris, você como psicóloga, em termos emocionais, o que a procrastinação ela pode trazer de dano para a vida de uma pessoa emocionalmente? Se eu tenho uma tarefa para fazer e não estou fazendo, estou procrastinando essa minha responsabilidade, isso emocionalmente pode deixar a pessoa mais debilitada, pode tirar força emocionalmente, a frustração questão do sono. Frustração, sente-se incompetente, né? Não tem um bom sono, porque ele está em dívida. Vamos aqui, eu gosto de usar assim, fazer analogias que me facilita para o ouvinte também. Imagina que a sua conta bancária esteja no azul, super cheia, ótimo, né? E daí ela tá zerada, você tá preocupada. Agora imagina ela no negativo. O gerente não precisa te ligar para te importunar ou para lembrar daquela dívida, porque você já se cobra. E você fica pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E você fica com aquela dívida ali te cobrando diariamente. É assim quando a gente não faz uma tarefa. Você não desocupa a mente, você não dá espaço para uma nova coisa. E às vezes é uma tarefa simples, a gente costuma passar, às vezes, por exemplo, é arrumar uma gaveta, arrumar o armário, porque as coisas mais difíceis vão ficando e também algumas coisas fáceis, mas que no dia a dia você não faz. Logo, deixar para depois causa uma sensação de incompetência, frustração, medo de não conseguir. Quem trabalha numa empresa fica com aquela... a sensação também de estar sendo perseguido, que o outro faz e eu não consigo. E sentir-se incompetente é horrível, porque uma das coisas que mais facilita para uma inteligência emocional, que mais facilita para você estar pleno, é a questão também de você ser valorizado, reconhecido. O ser humano, ele busca o reconhecimento, a valorização. Então, você ser chamado a atenção porque você não fez, porque está atrasado, causa uma sensação horrível. E essa sensação pode causar mais desânimo, desmotiva e não motiva. Então, se desmotiva, você vai jogando a toalha e, às vezes, vai abandonando o barco, para de remar. E vem uma outra pessoa animada, corre, faz, não é nem correr atrás, né? Tem que correr na frente, não é correr atrás, mas faz o trabalho e começa a ter êxito. Então, é questão de encarar mesmo. Para quem nos ouve, eu posso passar a tarefa? Pode, Paula. Claro. Paula, Você que está nos ouvindo, vamos para uma parte prática agora. Vamos lá. Faça uma lista. Aliás, nós estamos no final do semestre, começando o segundo semestre aí. Lembra da sua lista do ano passado, do final do ano? Dá uma olhada. Quantas coisas você já conseguiu realizar? Que bom, parabéns. E o que não foi realizado? Quais foram os motivos? Foi externo? Foram fatores externos ou foi você que sabotou? E se você pudesse ter hoje uma outra chance de pegar esse projeto que está inacabado? Eu costumo dizer que em Goiânia nós temos vários prédios assim inacabados. É horrível. Prédios inteiros e que não foram acabados por algum motivo. Relembre a sua lista, faça novas, que seja, por exemplo, arrumar seu armário, fazer a caminhada, lavar seu carro, mudar o móvel do lugar. E aquela visita pendente? E aquela ida ao médico? Pega essa lista e vai ticando. É uma delícia quando você vai riscando. Foi, ok, que venha mais. Um amigo meu essa semana disse, Maris, o que eu planejei para dezembro, eu já cumpri, já bati todas as metas e agora eu já estou ampliando o meu projeto. Faça isso e você terá uma grande surpresa.
Aproveitando essa tarefa da Maris, eu sugiro ainda você compartilhar com pessoas que querem o seu bem, se comprometendo com elas. Porque saiu um estudo de Napoleão Hill, ele escreveu um livro, A Lei do Triunfo. E é muito interessante porque na estatística ele colocou, olha, quando nós escrevemos a nossa meta, as nossas tarefas e objetivos, aumenta muito as chances, a probabilidade de atingir. Se além de escrever, eu me comprometer e me comprometer com outras pessoas, por isso que o coach funciona tanto. As pessoas falam assim, por que se fala tanto nos dias de hoje sobre coach? Porque eu chego até uma pessoa... Porque é bacana. Primeiro, eu vou organizar as minhas ideias e vou estabelecer tarefas. É um primeiro passo. Consciência é um primeiro passo para a mudança. Estabelecer metas, objetivos é um segundo grande passo. E ainda tem um terceiro. Eu vou me comprometer com uma pessoa, que é o meu coach. Eu vou falar para ele, olha, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso. E tem mais. Na semana que vem, ele vai ter um encontro do coach com o coach e ele vai ter que relatar. O coach cobra. E ele vai ter que relatar os resultados. Então, ele se comprometeu, inclusive, em relatar esses resultados para o coach. Por isso que funciona tanto, dá tão certo. E aí é a hora que nós vamos trabalhar agora, que vocês podem fazer isso com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Se comprometam com eles e ainda estabeleça ali um objetivo de relatar. E certa vez eu fiz com a equipe comercial da empresa, nós começamos todo mundo a ter uma alimentação mais saudável. E aí, nós nos comprometemos uns com os outros, estabelecemos metas individuais, porque tem que vir de dentro para fora. Quem vai estabelecer a minha meta sou eu, não é ninguém que vai estabelecer por mim. E aí, cada um estabeleceu a sua meta, os seus objetivos, e nós compartilhamos entre a equipe. É interessante porque no outro dia tinha uma pessoa lá que já tinha esquecido e pegou um chocolate. Aí a equipe olhou e falou assim, ué, mas você não quer emagrecer? Como que você vai emagrecer comendo chocolate? Na hora a pessoa, nossa, eu já tinha esquecido. Mas quando eu começo a me comprometer, tudo fica diferente, porque aí eu passo a valorizar e eu quero que as pessoas vejam que eu estou fazendo, eu não quero vacilar na frente das outras pessoas. Então, é um primeiro grande passo também. Outra dica importante para nós não procrastinarmos mais é pegar grandes metas e dividir em partes factíveis, dividir em menores partes. Porque nada me impede de sonhar alto. Nada me impede, se eu quero comprar uma Ferrari, ok, é um sonho meu, bacana. Só que às vezes parece que está tão longe, tão distante da realidade, que nós nos frustramos. E aí é onde vem a tendência de procrastinar. Fala, nossa, isso é muito difícil. Certa vez eu conheci uma pessoa que queria escrever um livro. E ela já vinha procrastinando esse sonho dela há mais de ano. Porque escrever um livro parece algo tão difícil, tão trabalhoso, complexo. Nossa, são vários capítulos. Na hora que nós começamos, vamos escrever um artigo? Vamos fazer um capítulo? E fomos etapa por etapa, comemorando, vibrando a realização, a conquista de cada etapa. Quando paro a perceber, nossa, o livro já está pronto ali. Já vai para o segundo livro, para o terceiro livro. Porque aí já pegou também o caminho ali, a trilha, o atalho, para conseguir essa grande realização. Até a gente costuma dizer, né, Tatiane, que a gente pode comer um elefante inteiro, desde que por partes. Então, o coach, Honório, ele tem facilitado por isso, porque é uma parceria, você não está só. Por exemplo, uma caminhada, às vezes sozinho você está desanimado, mas se tem algum colega, alguém para ir junto, aquele dia que está mais chuvoso, está frio, você fala, hoje eu não vou, mas se tem alguém para falar, vamos, aquilo gera também um apoio. E o coach, ele faz isso, essa parceria interessante e também as tarefas, a realização das tarefas. E é interessante que o nosso cérebro também, ele é tão sério isso, que exercícios físicos e outros, para você instalar um novo hábito, é mais de 5 semanas para realmente instalar, porque ele fica assim, Honória, você vai mesmo caminhar? Desanima. Aí começa empolgada, o tempo vai passando e a tendência é desanimar, porque vai sair da zona de conforto. E o novo incomoda, o novo é desconfortável. É muito interessante. Paulo, eu confesso, um programa só não dá para falar de tanta coisa boa. É porque nós temos que realmente terminar o programa, né, Paulo? Mais um minuto. Temos um minuto ainda. O que a gente faz em um minuto, Paulo? Faz um gol. Com um minuto você pode continuar na Copa. Até você o filho pode faz, ser né, campeão. Honória? Você tá vendo que o minuto faz muita diferença. Quebra recorde. Na Copa do Mundo você tá vendo que um minuto é... Decola, aterriza. O pit stop num carro de Fórmula 1, quanto que demora? É segundos, não é nem minuto. Minuto é muita coisa, já perde a competição. Já.
Eu acho que nós gente, podemos deixar esse 1 minuto final, então, Paulo, para que elas possam dar o contato, para como os nossos ouvintes podem sim, você que encontrar quer com conhecer, elas, então, né? as nossas coaches, é assim, né? Isso, Elas vão te ajudar a administrar o tempo, a administrar o seu tempo e melhorar a sua performance, não é? Então, vamos divulgar aqui, então. Tatiane D'Angela, como te encontrar, como marcar um horário contigo? Ótimo. Pelo celular, 81330608, nos trabalhos de coach, e também pelo próprio IPOG, onde eu ministro aulas de gestão do tempo, de negociação, de oratória. Então, lá no IPOG, todos também têm o meu contato. Paulo, agora eu já descobri por que que ela fala bonito, viu? Ela dá curso de oratória. Viu só? Dicção Olha perfeita, É né? verdade. Bom, e agora a nossa querida Mariseliana. Mariseliana Oliveira, nossa psicóloga, como te encontrar? Então, ouvinte... Você tem tempo? Sim, tenho tempo para você, ouvinte. Entre em contato conosco, Academia Brasileira de Coaching, Instituto Performance, 3956-7700, celular 8328-9998. Espero o seu contato. Inclusive, amanhã nós temos aí uma turma de formação começando. Você deseja se tornar um coach? Venha conosco. Amanhã teremos uma turma. 3956-7700. Um grande abraço e obrigada pela oportunidade. Perfeito. E eu já coloquei aqui no Facebook, então, a foto das meninas, das nossas doutoras, especialistas na administração do tempo. Você pode compartilhar aí, se você quiser, na sua linha do tempo também. Muito obrigado pela contribuição tão preciosa nesse assunto absolutamente relevante para todos. Obrigado, doutora Nós que D'Angela. agradecemos. Obrigado, doutora Maris. Paulo, eu Obrigada. tenho que terminar falando que o próprio Deus, que é o criador de tudo, do tempo, do espaço, de tudo que nós temos, ele criou o mundo em 7 dias e escolheu um dia para descansar, né? Eu acho que fica essa lição pra gente aí, Ótimo. nessa vida corrida nossa de estresse aí, o nosso maior modelo é Deus, né? E o próprio Jesus, né, Paulo? Ele tirava tempo para estar com as pessoas, tempo para tudo e, mais importante ainda, o tempo para falar com Deus. E na minha vida, Paulo, agora eu vou dar um depoimento, tá, Paulo? Por favor. Às vezes na vida corrida da gente, né, você fala assim, nossa, eu não tenho tempo, às vezes não tenho tempo, é comum a gente falar. Mas eu tenho esse propósito meu com Deus, que se uma pessoa que eu perceber que está precisando de mim naquele momento, que seja mais importante do que uma coisa que eu vou fazer, que eu posso prolongar um pouco mais, 2, 3 horas, a gente tem que parar. Porque o próprio Jesus estava andando ali na multidão e o que acontecia? A pessoa tocava nele e ele parava. Eu acho que a Fantástica gente não contribuição. pode deixar de olhar para o próximo. Porque às vezes na correria da gente, para cumprir os nossos objetivos, tem alguém ali no caminho para ele continuar andando, ele precisa da gente. Então esse olhar para o próximo na correria da nossa vida. Bom, muito bem. Então nós vamos terminar o programa, já que estamos numa emissora de segmento gospel, lendo a Bíblia aqui em Eclesiastes 3, um sábio chamado Salomão escreveu: há tempo para toda ocasião. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então isso aí é um texto bíblico em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do sol. Boa tarde, ouvinte, obrigado, até a próxima.